Atos capítulo 17. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: "Que quer dizer este tagarela?" E outros: "Parece que é pregador de deuses estranhos", porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: "Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto." Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: "Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: "Acerca disso te ouviremos outra vez." E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Que o Senhor no nosso coração aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do nosso Deus e Senhor, Salvador Jesus Cristo. Nós iremos ministrar nessa noite um evangelho e muitas culturas. Eu nasci em Sergipe, como todos sabem, e a minha cidade é uma cidade litorânea, chamada Estância, e eu saí de lá para trabalhar no sertão sergipano, lá onde meu irmão trabalha até hoje. Eu fui parceiro dele de trabalho durante alguns anos. Depois eu saí de lá e fui para Minas Gerais. E em Minas Gerais, eu trabalhava com 5 congregações de uma igreja. E tinha uma congregação específica que era em um lugar muito distante, era mais distante. Ela ficava em cima do morro e no meio do cafezal. Era mais ou menos em torno de 800 a 900 metros de altitude. Minha esposa não gostava muito de ir lá, porque a estrada de terra, imagine, subindo, se chovesse, ninguém descia, ficava lá ilhado. E a igreja, literalmente, era no meio do cafezal. Era uma das. Eu trabalhava com 5.
Essa era uma das. E essa igreja, os cultos funcionavam de dia, culto pela manhã, escola dominical. Mas no dia do aniversário dessa congregação, resolvemos fazer uma festa. Congregação essa que já tinha tido no passado, nos anos 60, mais de 100 membros. Hoje, no meio do cafezal, parecia que não tinha nem vizinhos próximos. Havia uma certa distância para o povo chegar na igreja, e aí resolvemos fazer um aniversário daquela congregação. E eu disse assim a Vilma, hoje é aniversário, vamos comigo. E é aniversário da congregação, a gente vai fazer uma festa lá, vai ser uma bênção de Deus. E ela resolveu ir. Ela disse, é bom que é de noite, não dá para eu ver nada, porque era precipício mesmo. Tal. E ela disse assim, eu vou simples, porque é na roça, a gente morava na cidade, é na roça, então eu vou simples para não ficar destoado de ninguém lá. Tal. Eu disse, não, tudo bem. Quando chegou lá, as moças da congregação, tudo de salto alto, vestido de gala, e com brinco, maquiada, batom. E eu olhei assim para Vilma de calça jeans, disse, eita. E ela disse, como é o mundo? E naquele momento a gente conversou sobre um mundo globalizado. Isso tem muitos anos, já se passaram muitos anos que isso ocorreu. Mas uma menina em Minas Gerais, no leste mineiro, num lugar chamado Alto Sumidouro, trabalhadora rural, ou as meninas de lá, elas estavam naquele momento onde não tinha, lá naquela cidade, a facilidade de celular e não pegava em todos os lugares. Já existia celular, aquele tijolo, lembra dele? Que abria assim, Motorola. Né? Já existia, mas ali não pegava. Elas já tinham uma conexão muito grande com o mundo inteiro. Ao tal ponto que mesmo na roça, mesmo no barro, elas puderam usar e se vestir como qualquer mulher, em qualquer cidade do mundo que iria frequentar uma festa. Isso é a globalização. Talvez, se essa história eu te contasse há 40 anos atrás, não seria desse jeito. Mas se de lá para cá as coisas mudaram, e mudaram muito, imagine a sociedade hoje e a influência hoje, onde você pode comprar na internet uma camisa de qualquer marca, ou um tênis, de qualquer cultura, ou um adereço cultural, seja da África ou de qualquer outro lugar, e chega na sua casa com a maior facilidade e com uma boa rapidez de tempo, em comparação ao início de tudo que começou, esses comércios online. O mundo é globalizado. Então, tanto faz você morar em Nova York, como você morar em uma cidade pequena. Tanto faz você morar em Guarujá ou em São Paulo. Tanto faz você morar em uma cidade metropolitana ou uma cidade simples. Não existe mais fronteiras. As fronteiras caiu. E esse mundo plural, cheio de culturas e diversidades, e costumes, idiomas e hábitos, que formam a identidade no indivíduo, tem cada vez mais mexido com a sociedade. Então, diante de tamanha realidade da qual nós vivemos, de tanta praticidade no mundo do qual eu e você vivemos, pare e pense, como pregar um evangelho em tanta cultura? Cultura que expressa de todos os jeitos e de todas as formas. Cultura que é expressada na música. Por exemplo, nessa cidadezinha onde a igreja presbiteriana tinha 5 congregações, o povo das congregações que já eram empovoados, eles gostavam de ouvir uma música, e em quase todas as casas que eu chegava, o ritmo musical era esse, gospel, mas sertanejo gospel. E muitas pessoas com a teologia boa ouvia cantores que ainda existem até hoje, e talvez você nunca nem ouviu falar, e eu também não tinha escutado falar sobre eles naquele período do qual eu comecei lá, tipo Daniel e Samuel.
Brito já deve ter escutado, porque ele navega na cultura mineira também e gosta da musicalidade. Então, você pensa e vai, por exemplo, para o Nordeste do Brasil, da onde eu venho, e você vê ritmo de alguns louvores de baião, de forró, de shot, de chachado. Aí você diz, que negócio é esse que o pastor está falando? Está falando língua estranha, shot, chachado, baião. Mas é a musicalidade. Ou até mesmo uma música cantada em samba. Ou até mesmo uma imitação mais normal e comum que nós fazemos, ou uma tradução, ou uma versão de uma música americana. Ou nos nossos dias, de tanto impacto igual o worship, de tanta repetição, e que isso virou um modismo e não sai mais. Mas não é só isso, e não é só o Brasil, e essa grandiosidade do Brasil, é como falar de um evangelho genuíno a várias culturas diferentes. Quando nós nos deparamos com o texto de Atos, capítulo 17 em especial, você vê de forma clara e absoluta o apóstolo Paulo inserido em uma cultura maravilhosa, humanamente falando, porém idólatra. Maravilhosa por quê? Porque ele estava no berço da cultura. Atenas era o berço da cultura, era o berço dos filósofos, era o berço das discussões intelectuais daquele período, girava naquele reduto. Era berço da arte, era berço da música, possivelmente da comida e também da idolatria. E idolatria tão grande que havia mais imagens de escultura de deuses naquela cidade do que habitantes. Então Paulo, ele chega ali e o seu espírito fica revoltado. Tamanha é a idolatria. E talvez se a postura de Paulo fosse a minha e a sua, talvez nós diríamos assim: seria bom Deus destruir essa cidade. Tamanha idolatria parar. Aqui, divisa de São Paulo e Minas, tem uma cidade que dizem, repare bem, que dizem, eu não estou afirmando, mas dizem que é uma cidade que tem ponto de luz. São Tomé das Letras. Cidade bonita, de cachoeira e tudo, mas se você for em São Tomé das Letras, você vai ver tanto bruxo e bruxa, e tanta gente fumando maconha, que por tabela você vai fumar, e você vai ficar pensando, o que é isso? Que idolatria reinante nessa cidade. E não é só no período da festa deles, é em qualquer período que você for em São Tomé das Letras. Se você vai lá na Salvador, e você visita o Pelourinho, onde culturalmente a cultura ali é uma cultura mais africana e envolvida num banda que banda e candomblessa e fica assustado. Tamanha é a situação religiosa versus cultural ou barra cultural que aquela cidade vive. De tal forma que, por exemplo, se você já foi lá e já andou no elevador Lacerda, que é um famosíssimo, embaixo fica o mercado modelo. Todas as vezes que eu cheguei naquele lugar, eu senti uma atmosfera muito pesada, muito complicada. Espiritualmente é uma cidade afundada na idolatria e no espiritismo. Mas isso não fica muito para trás. Por exemplo, se você vai hoje para o Rio Grande do Sul, e eu já fui e já vi isso, você entende que a idolatria de um local construído em uma tradição reformada, como o sul do país a igreja metodista era a matriz de quase todos os habitantes dali. Você vê hoje macumba sendo feita no dia, de manhã, não nas escondidas.
Você vê centros de macumba gigantescos. Ou até mesmo você olha para a cultura brasileira e você escuta histórias tipo festa junina. A festa junina é uma festa cultural, sim. Sim, mas também idólatra. E a festa junina, que é uma festa cultural e também idólatra, ou que traz consigo a ideia de idolatria, é uma festa muito forte culturalmente na nossa sociedade. Quem não já foi em uma quermesse, por exemplo, como diz aqui, né? De festas juninas, onde tem bandeira, onde tem musicalidade junina e tem comidas juninas. Então, você vai e já foi e frequentou e participou de muitas culturas, mesmo nessa nação, que são culturas pagãs. Agora, talvez você está aqui e nunca parou e pensou: o evangelho é só para redimir o homem ou redimir o todo? O sacrifício de Cristo, mudando, ou falando de uma outra forma, o sacrifício de Cristo é tão somente para a salvação e perdão do ser humano? Ou o pecado afetou todas as esferas da humanidade, inclusive entre elas a cultura, e a cultura também precisa ser redimida, como diz Abraham Kuyper. Então, é muito importante que você possa entender que Deus te chamou para ser diferente de tal forma e sobretudo, de tal maneira que você que é convertido, redimido e lavado e transformado pelo sangue de Jesus, possa compreender que você precisa trabalhar num aspecto chamado remissão cultural. E algumas vezes nós não atentamos para isso. Algumas vezes nós jogamos o bebê da banheira junto com a água, em vez de deveríamos jogar a água, não só o bebê. Então há um desafio para a igreja, um desafio de comunicar a verdade eterna no evangelho ao mundo culturalmente corrompido. Um desafio em anunciar a verdade do evangelho a diversas culturas diferentes da nossa. E você precisa anunciar esse evangelho. E o apóstolo Paulo, então, nesse texto do qual nós lemos, ele fala que o evangelho, ele nos leva para dentro da cultura. Nos leva para dentro da cultura de tal forma que ele está naquela cidade e ele começa a observar aquela cidade. Ele estuda os atenienses, ele estuda a cultura, ele observa, ele anda pelas ruas, ele conversa com o povo. Ou seja, ele entende que o evangelho nos leva para dentro da cultura, não para fora dela. Talvez você nunca compreendeu o que Cristo falou. Ele diz: eu não os peço que os tire do mundo, mas livre do mal. Ou quando ele disse: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. E talvez a sua ideia do Salmo 1, e aquela ideia é uma ideia forte, mas é uma ideia mais compreendida por você, que você tem de estar no mundo para ser influenciador, não ser influenciado. Então, o apóstolo Paulo entendia que o evangelho não faz nos afastar da cultura, mas nos leva à cultura para redimi-la. E isso é necessário observar. Mas não só observar, é necessário ter conexão ou conectar a cultura com o evangelho. E ele usa um gancho cultural muito lindo. Sobretudo no verso 28 ou 29, ele de forma clara, ele usa uma palavra
filosófica e muito conhecida de todos que ali estão, quando ele está falando no Areópago, verso 28, ele diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas, que têm dito, porque dele também somos geração. Ou seja, ele pega um gancho cultural, filosófico, em meio a uma cultura pagã e pervertida, para anunciar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus, a terra e tudo que nela há. E a partir daí, ele comunica o Evangelho de forma linda, de forma saudável, de forma extraordinária. Ele comunica o Evangelho que deve ser anunciado aqui, ali ou acolá. Dos versos 16 a 23, você vê essa ideia do apóstolo observando, conectando e comunicando. E na sua comunicação inicial, ele diz assim: eu vejo que vocês são religiosos e são zelosos em vossas religiosidade. Ele não chega batendo, ele não chega condenando, ele entra na cultura, observa a cultura, conecta e comunica o Evangelho. Será se eu e você temos tido essa sensibilidade cristã e firmeza na fé de entrar na cultura, não se corromper com ela e a partir de ganchos culturais anunciar o Evangelho e a Cristo? Infelizmente, parece que muitas vezes nós não temos tido essa sensibilidade. Algumas vezes, como igreja, em vez de o Evangelho nos levar para dentro da cultura, ele nos leva para fora. E muito disso acontece por causa da falta de firmeza que nós temos em Cristo. Porque se eu ou você entrar na cultura, facilmente iremos ser corrompidos. E o Evangelho é um Evangelho que nos atrai e que nos leva aos lobos, que faz com que eu saia do meu mundo, do meu mundinho, do meu reduto e anuncie a verdade e a verdade de Deus, que deve ser libertadora. Mas a igreja, na sua grande maioria, ou ela faz uma subcultura dentro da cultura já existente, e aí faz como no passado aconteceu, e hoje também tem, e o Orkut Gospel. Eu fui seguidor do Orkut. Aí tinha também o Gospel. Eu não fui naquela praga. Porque eu disse, por que subcultura? Para quê? Qual é a finalidade? Mas quando nós não fazemos uma subcultura, nós fazemos uma ideia contracultural. E a ideia contracultura é ir de encontro a ela, e essa é uma parte salutar, mas não necessária e desejada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde nós nos colocamos em oposição, em linha direta à cultura, e nos chocamos com a cultura, e brigamos com a cultura, e falamos mal da cultura, em vez de redimi-la. E porque muitas vezes nós não temos nem esse entendimento que a cultura deve ser redimida, deve ser transformada e deve experimentar da graça do Evangelho de Cristo. Por exemplo, se o apóstolo Paulo fosse fazer uma subcultura, ele poderia olhar aquela cidade e dizer, essa cidade é berço, sim, da arte, da filosofia, da musicalidade, ou qualquer expressão artística que existe. Vamos fazer uma cidade com um nome parecido com Atenas, mas o nome tem de ser evangélico, então vamos fazer uma cidade com o nome Graça, onde nós iremos explorar todos os aspectos artísticos e culturais, porém de forma cristã. Ele não faz isso. Ou a postura dele seria assim, em termos contracultural. Vamos bater nessa cultura de tal forma para que eles possam mudar de vida. Ele não faz isso. Ele começa a observar, a estudar, pega ganchos culturais e fala a respeito do Evangelho, aquela cultura. Como é que você tem
vivido em meio à cultura? Como é que você tem expressado Cristo na cultura da qual você está inserida? Ou você tem se amoldado à cultura ou remido à cultura? Mas se você não faz nada, essa posição não é a sua e nunca deveria ser. Olhando para uma cultura no nosso Brasil que tem aspecto cultural e tem aspecto de idolatria e de sensualidade muito grande, olhar o carnaval brasileiro. O carnaval brasileiro, ele é multicultural também, porque ele tem aspectos de várias culturas dentro dele. Mas vamos nos deter ao carnaval de escolas de samba. Perdão. E como é que você iria remir uma cultura de um carnaval, por exemplo? Será que você trabalha a remissão cultural indo para o carnaval? E muitas igrejas vão para o carnaval e lá não vai remir a cultura. Não é dessa forma que a cultura é remida. Se fosse num carnaval, em um carro alegórico, qual é o gancho cultural que você iria utilizar ao ver um carro alegórico muito lindo, com muitas cores? Qual era o seu gancho cultural? E se você parar e pensar sobre isso, você entende o que é remissão cultural. É você falar com um artista que faz aquele negócio e dizer assim: cara, que carro lindo. Porque foi assim que Paulo fez. Vocês são zelosos. Que carro lindo. Rapaz, como é que você fez um negócio desse? Que capacidade é essa artística e de fazer de um caminhão um instrumento tão lindo de alegoria? Sabe, eu queria te dizer um negócio. A criação de Deus está sendo comunicada aqui. Deus comunicou o seu atributo à sua vida, do qual você está fazendo algo belo, mas de forma errada. Ou você acha que não tem criatividade ali? Você acha que não tem? É coisa simples. Você sabe fazer um negócio daquele. Ali há uma arte. Só que uma arte usada não para a glória de Deus, mas há uma comunicação de um atributo de Deus naquilo. E a igreja deveria usar esses ganchos culturais para falar do Evangelho de Cristo, e nós não fazemos. Em vez disso, nós só repelimos antes de redimi-los. Só afastamos. Só lançamos fora antes de falar do amor de Cristo. Sabe, tem muita gente sedenta de Deus, que imagine alguém ouvir que é atolado em uma vida mística, contraditória aos princípios de Deus, e uma espiritualidade má, de dizer assim: você reflete Deus com o que você faz. Mas refletir a Deus não é dizer que está sendo para a glória de Deus. Eu espero que você distinga isso para não falar mal de mim, que estou ministrando essa palavra. Refletir Deus no aspecto do atributo de Deus é diferente de glorificar a Deus com aquilo que Deus te deu capacidade de fazer. Então, quando você para e vê Paulo lidando com um evangelho nessa multicultura, você fica abismado em ver o quanto Deus se manifesta com poder e graça. É claro que o apóstolo Paulo não só fala de um evangelho de conexões e de atração e de um discurso que leve o outro a ouvi-lo. Ele fala de coisas muito sérias, das quais nós iremos falar nesse segundo ponto. O evangelho confronta todas as culturas. E do verso 24 ao 31, você vê o evangelho confrontando
todas as culturas, e ali naquele caso as culturas dos atenienses. Paulo, continuando a falar, ele diz assim no verso 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu, da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá toda a vida, respiração e tudo que existe. Sabe, ele começa agora a confrontar a cultura, de tal forma que já ganhou a audiência dos ouvintes. Ele está confrontando a cultura, dizendo sobre o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não se limita a uma imagem feita por mão humana, o Deus que não necessita do serviço humano, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que habita em todos os lugares, o Deus que não há limites à sua habitação, segundo diz o verso 26. E ele meio que conclui esse sermão no verso 30, ou esse ponto, dizendo assim: agora, porém, Deus ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala de um evangelho que confronta a cultura. Não que se amolda à cultura, mas que confronta. E agora ele usa uma confrontação de tal forma que ele está dizendo: olha, existe um Deus que não é igual aos seus deuses, feito por mãos humanas, que necessita de cuidado, de serviço. Ele não precisa de vocês. E diante desse Deus, ele diz: é necessário o arrependimento. Sabe, ele está trabalhando uma ideia de remissão cultural. Para isso ele usa muito discernimento, para identificar os ídolos bem reinantes naquele lugar. Ele faz um confronto profético com a intenção que haja transformação, ou que o evangelho possa transformar a cultura. É claro que ele fez ponte de conexões, é claro que ele fala de forma tão grandiosa e maravilhosa sobre o poder do Espírito Santo. Mas é claro que ele leva as pessoas a pensarem sobre o Deus Todo-Poderoso e sobre arrependimento. Sabe, imagine uma cultura onde o individualismo reina, Deus nos chama à entrega. Ou uma cultura onde a honra e a vergonha é muito presente, Deus nos chama a graça. Ou uma cultura materialista, onde ter e ser é o bastante, Deus nos chama à eternidade. Deus, ele confronta as nossas culturas. Ele confronta os ídolos culturais da nossa geração. Quando nós olhamos para o Brasil, nação, existem vários ídolos travestidos de várias formas. Mas imagine o Deus Todo-Poderoso olhando para o Brasil e olhando um ídolo cultural chamado futebol. Esse ídolo cultural tão forte, o futebol, que vira um fenômeno nacional, de tal forma que nós falamos de futebol aos domingos, com famílias, com amigos, quando uma criança já começa a andar de cara. Todos os pais fazem como eu, dá uma bola e ensina o menino a chutar, e o menino chuta mal, e a gente anima a criança a continuar chutando. E essa criança cresce, e ela começa a amar um time ou uma cor do time. A sua identidade é forjada, e isso é o que um ídolo faz, é forjada sobre o time, ou sobre o aspecto do clube do qual ela torce. Ou até mesmo a nossa seleção, onde lendas se levantam, onde o orgulho nacional é invadido, onde se mistura tudo em um só lugar. Alguns crentes perdem o senso de cristianismo e de presença de Deus, e em um estádio xinga, briga, reclama e vibra. Também agradece.
Coisas que nós fazemos, não xingar Deus, mas agradecer e vibrar e cultuá-lo. Fazemos isso para a glória dele. E pessoas fazem isso e com muito afinco. Pessoas dão dinheiro e muito dinheiro para o time. Futebol se torna uma religião. Futebol se torna uma devoção. Futebol entra no Brasil como um grande ídolo cultural que precisa ser destronado, e muitas vezes ele coabita com Deus Todo-Poderoso, mesmo nós sabendo que o nosso Deus não divide a glória com ninguém. São os nossos ídolos modernos. Para isso era necessário deixar que não existisse mais futebol? Não. A ideia correta seria redimir o futebol, onde todos os brasileiros deveriam ser colocados Cristo como centro, de tal modo que o futebol se tornaria uma brincadeira, uma manifestação cultural. Por mais que tivesse competição, tudo deveria convergir na glória de Deus. O ídolo era destronado e o Deus Todo-Poderoso glorificado. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Eu não sou muito fã de futebol, mas eu sou fã de documentários. E eu assisti o documentário de Romário. Quem aqui já assistiu? Além de mim? Olha, uma pessoa. Eu acho isso incrível, porque eu não gosto tanto de futebol e assisti um documentário. Eu acho que o meu irmão lá gosta mais que eu. Mas o Romário, ele dizia um negócio assim, meio louco. E aí eu vou falar mais uma vez sobre o ídolo. Ele dizia assim: eu vou fazer um gol desse jeito, vou dar um chapéu nenhum, driblar o goleiro, chutar e fazer o gol. Ou ele dizia assim: hoje eu vou fazer 3 gols. E ele fazia. E isso não foi só uma vez. Foi uma série de repetições. No documentário, ele está citando isso, a ex-mulher dele citando isso, os técnicos citando isso e mostrando o jogo, ele fazendo isso. Se eu não me engano, na Holanda. É Holanda? Holanda. Então, quando ele fazia isso, sabe o que ele estava fazendo ali? Fé. É a firme certeza das coisas que não se vê e convicção de fatos que se esperam. Só que não era fé em Deus. Era fé nele mesmo. Ele se achava demais e se acha demais. Sabe, o futebol é um ídolo que precisa ser destronado. Não terminado, mas precisa ser remido. Cristo precisa estar no centro. Cristo precisa brilhar mais do que os nossos times. E precisamos vibrar e se dedicar mais por Cristo do que pelo um time. O Evangelho, ele nos confronta. Confronta os ídolos da nossa cultura. Quais são os ídolos que são cultuados por você? Quais são os ídolos culturais adorados por você? O ídolo cultural exige muito. Exige mentira, exige entrega e exige sacrifício. O Deus Todo-Poderoso nos chama a adorá-lo como Senhor e Salvador eterno. E em terceiro lugar, o Evangelho redime a cultura e cria uma nova humanidade. Quando você lê os versos 32 e 34, você vê que o Evangelho redime a cultura. Especialmente o verso 34 vai dizer: alguns creram. Por quê? Porque o Evangelho nos traz uma nova identidade. Nos traz um novo senso de pertencimento. De quem somos. Nós somos filhos amados de Deus. Alguns, do verso 32 a 34, zombaram do que Paulo tinha falado.
Escarneceram, outros acreditaram. E quem acreditou, o evangelho redimiu a cultura para aquele cidadão. De tal forma que a sua identidade foi forjada. Uma nova comunidade formada, com um propósito e um único de glorificar e adorar ao Deus Todo-Poderoso. A cultura na vida daquele indivíduo foi remida e transformada. E se ele aprendeu de forma correta, andar pela lama como a garça anda, sem sujar as penas, isso é uma coisa linda, ao ponto de remir a cultura. A mensagem de Paulo divide as audiências, uns zombam, os outros se convertem, mas é uma mensagem do amor, da pregação genuína, da fé, do arrependimento, da conversão em Cristo. Há um só evangelho. Um evangelho para o Oriente, para o Ocidente, há um só. Há um evangelho único que serve para idosos e jovens. Um evangelho que serve para indígenas e serve para cigano. Um só evangelho que é pregado aqui, ali, acolá, sem sofrer variação cultural, mas um evangelho que redime a cultura. Jesus é o Salvador do mundo. Ele é o centro do Evangelho. O amor do nosso Deus na pessoa de Jesus não é monocultural. O amor e o reino de Deus é multicultural. E há um só Rei, só uma só fé, um só Senhor e uma só mensagem. E mensagem da cruz que liberta, salva e redime não só o indivíduo, mas a cultura da qual ele está inserida. Diante dessas verdades, eu preciso, como o apóstolo Paulo, estudar a cultura. E estudando a cultura, denunciar os ídolos culturais, de forma que o evangelho venha sobressair, Cristo venha aparecer. Eu devo amar as pessoas por mais diferentes que elas sejam, e por mais diferente que elas pensem, eu preciso amá-las. E algumas vezes, em vez de amar, nós repelimos. Por exemplo, imagine você encontrar um homem que agora pensa que ele é mulher, e coloca seios, e coloca unhas, cílios, e usa roupa de mulher, e sapatos altos de mulher, mas gosta de mulher e se casa com uma mulher, mas continua daquele jeito. Você precisa amar gente assim, gente diferente, gente contraditória, gente que algumas vezes você diz que pensamento mais louco possível é esse. É a cultura que ele está inserido, que fez tamanho desgaste na vida. Essas pessoas precisam ser amadas. Você não precisa concordar com o pecado e nem deve, mas você precisa amar. E quando você ama, você anuncia Cristo. Não tenha medo do diferente. Não tenha medo de conversar com quem pensa diferente. Mas viva a fé, que confronta, atrai, com graça e verdade. E é essa fé que redime a cultura. A fé que atrai, que confronta, com graça e com verdade. Onde o amor de Cristo é exaltado e Deus é glorificado. Qual é a cultura que você vive? Será que você já pensou num trabalho que Deus te chamou de redimir a cultura? Será se você compreende o que o apóstolo Paulo fala, que comais, ou que bebais, ou façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus, não para a sua glória, não para o seu prazer, mas que Deus possa ser glorificado. Sabe, há muitas pessoas nessa vastidão de cultura mundial que precisa escutar a mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz, a mensagem de esperança, uma mensagem que atrai, que confronta,
mas com verdade, amor e fé. Você está pronto para viver o Evangelho nessa multicultura da qual você está inserida? Não se amoldar à cultura, mas fazer que o Evangelho transforme a cultura? Talvez você está aqui e não há esse senso de estar preparado, de dependência do Espírito Santo, de convicção de verdade e de fé. E se não há, você precisa orar a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda. Me ajuda a viver e falar do Evangelho na cultura da qual estou inserido, onde Cristo seja anunciado e onde os ídolos venham a ser destronados e a verdade venha a reinar, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita bondade. Te louvamos e te agradecemos porque tu és o nosso Deus. Nós precisamos do Senhor, ó Deus, da tua direção, da tua provisão. Precisamos do teu cuidado e da manifestação graciosa do Senhor em nossas vidas. Abençoa, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, o teu povo, com toda sorte de bênçãos espirituais. E que a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração e a nossa mente. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprirmos as responsabilidades como filhos teus, de sermos sal e luz nesse mundo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Abençoa cada um, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ter cada vez mais o senso da nossa responsabilidade e de vivermos para a glória e louvor do teu nome. Em Cristo Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe.